Guerra, fome, peste e morte. Essas são imagens que, nossa, assombram a imaginação humana há milênios, né? Hoje a gente vai fundo para desvendar a origem de uma das profecias mais famosas e, vamos ser sinceros, aterrorizantes da história, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Essas figuras elas galoparam por séculos na nossa arte, na literatura, até no cinema. Mas a questão é, será que são só relíquias de um passado distante ou será que carregam um aviso que ainda faz sentido para o nosso mundo de hoje? Para entender isso, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. A nossa jornada começa numa ilha rochosa, lá no Mar Egeu, quase 2000 anos atrás. E foi ali, no meio de uma crise gigantesca e de uma perseguição brutal, que um homem chamado João teve uma visão. Uma visão que mudaria para sempre o jeito que a gente pensa sobre o fim dos tempos. E olha que interessante, ao contrário do que muita gente pensa, a palavra apocalipse não significa fim do mundo. Ela vem do grego apocalipsis, que quer dizer revelação, tirar o véu. A ideia não era ser um roteiro de destruição, mas sim uma mensagem para revelar verdades espirituais profundas para quem estava sofrendo. Tenta imaginar a cena. Lá por volta de 95 d.C., o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos. O Império Romano, na época do imperador Domiciano, perseguia os cristãos com muita violência. É nesse caldeirão de medo, de opressão, que a visão acontece. E ela não era só uma profecia sobre desgraça, mas sim um código de esperança, um chamado à resistência para aquela comunidade que estava em perigo. E bem no coração dessa visão tem uma imagem super dramática. Um pergaminho sagrado fechado com 7 selos. E conforme os primeiros 4 selos são quebrados, um por um, uma força terrível é liberada sobre o mundo. Os cavaleiros, se eles são soltos. O primeiro que aparece vem montado num cavalo branco, ofuscante. Ele tem uma coroa e um arco, mas não para caçar, é para conquistar. Ele avança com um propósito claro e implacável, vencendo e para vencer. Logo em seguida, o caos toma conta. Surge um cavalo vermelho, da cor de sangue. O cavaleiro dele não tem um arco, mas sim uma espada enorme, e com ela ele recebe o poder de tirar a paz da terra, de jogar a humanidade na guerra. O terceiro cavaleiro chega num cavalo preto como a noite, e ele não carrega uma arma, mas uma balança. Esse é o mensageiro da fome. A balança simboliza a escassez, a injustiça econômica, uma época em que o pão fica tão caro que o salário de um dia inteiro só compra o suficiente para uma pessoa sobreviver. E aí vem o último cavaleiro. Ele monta um cavalo pálido, com aquela cor cinzenta, cadavérica. O texto nem dá um símbolo para ele, dá um nome, morte. E o inferno vem logo atrás. Juntos, eles ganham poder para eliminar 1/4 da população da Terra, seja pela guerra, pela fome ou pela doença. Conquista, guerra, fome e morte. Imagens que são, sem dúvida, aterrorizantes. Mas por séculos, teólogos e estudiosos debatem uma questão fundamental, que muda completamente o jogo. E a pergunta é essa: o que é que esses símbolos apocalípticos significam de verdade? A resposta, como a gente vai ver, depende totalmente da lente que se usa para olhar para essa profecia tão antiga. Ao longo da história, basicamente 3 jeitos diferentes de ler essa profecia surgiram. Cada um oferece uma chave diferente para desvendar o mistério dos cavaleiros, olhando para eles pelo passado, pelo presente ou pelo futuro. Pensa assim, é como se fossem 3 óculos diferentes. A visão preterista foca no passado, dizendo que tudo isso já aconteceu, lá no século I. Já a visão historicista enxerga os cavaleiros como um mapa de toda a história humana, acontecendo continuamente. E a visão futurista acredita que eles são um alerta do que ainda vem por aí, num tempo de crise final. Então, se a gente coloca os óculos preteristas, o cavaleiro branco não é uma figura do futuro, não. Ele é um símbolo de algo que o próprio João e as pessoas da época dele teriam reconhecido na hora: o poder esmagador do Império Romano, sempre conquistando e para conquistar. Mas se a gente troca os óculos e põe os da visão historicista, a mesma figura se transforma. O cavalo branco agora não representa mais o poder militar, e sim a expansão vitoriosa da mensagem cristã através dos séculos. Uma força contínua na história. Agora, se a gente bota os óculos futuristas, o Cavaleiro Branco se torna a sua versão mais sinistra. Ele é visto como uma figura do futuro, talvez um líder mundial carismático que chega prometendo paz, mas que na verdade tem a missão de enganar o mundo todo e dar início a uma era de destruição global. Passado, presente ou futuro? A verdade é que
talvez o ponto principal não seja qual interpretação está certa. O poder desses símbolos está em como eles ecoam de um jeito assustador os desafios que a gente vive no nosso mundo hoje. Pensa no cavalo branco da conquista. Hoje ele não galopa mais em campos de batalha, e sim nos campos de batalha digitais. Ele representa essa luta por influência, sabe? Seja através de ideologias políticas que se espalham pelo mundo, ou pela conquista rápida e implacável das nossas mentes e da nossa atenção pelas redes sociais. O cavalo vermelho da guerra, infelizmente, ainda mancha o mundo de sangue em conflitos por aí. Mas a sombra dele também aparece nas rachaduras profundas das nossas próprias sociedades. A polarização política, o fim do diálogo, isso é uma forma de guerra também, que ameaça destruir tudo de dentro para fora. E o cavalo negro da fome. Ele cavalga por um mundo onde a falta de comida para muitos coexiste com o excesso de riqueza para poucos. A balança dele pesa a distribuição desigual de recursos. Um lembrete bem sombrio de que a escassez, para muita gente, é uma crise criada pela injustiça. E por fim, o cavalo pálido. A morte. Talvez a gente nunca tenha sentido a presença dele de forma tão forte como agora. Ele vem na esteira de pandemias globais, na fúria crescente dos desastres naturais e naquele lembrete silencioso mais constante da nossa própria finitude. Ele é o medo fundamental que une toda a humanidade. É por isso que essas figuras continuam tão presentes. Os quatro cavaleiros não são só personagens de uma história antiga. Eles são a personificação dos nossos medos mais profundos. Medos que não têm época. Eles representam aquelas forças primordiais que sempre estiveram com a gente. A busca pelo poder, a explosão da violência, a luta por recursos e o confronto inevitável com o nosso próprio fim. Eles não são só parte da profecia, eles são parte da história da humanidade desde o comecinho. Então, no fim das contas, o que são os cavaleiros? Um mapa de um futuro que não dá para evitar? Um eco de um passado sombrio? Ou será que eles são um espelho, refletindo as escolhas que a gente faz, todos os dias? Talvez a profecia mais importante não seja sobre o que vem pela frente, mas sobre as forças que nós mesmos escolhemos soltar no mundo aqui e agora.